Mãe sublime dom, glória a Deus rendemos, hoje em profusão, pois de ti sabemos que Jesus sofreu e por nós morreu. Mãe sublime dom, enches de alegria nosso coração neste lindo dia. Foste para nós a celeste voz. Mãe sublime dom, queiras com carinho dar ao Filho a mão, guiando no caminho do Senhor Jesus, rumo à eterna luz. Mãe sublime dom, sempre em nossa vida toda gratidão seja a Deus rendida, pois da mãe o amor, Ele é o doador. Nas palavras do poeta cristão, saudamos a cada um de vocês neste final de semana, quando celebramos, festejamos o dia das nossas queridas mamães. Assim seguimos o nosso culto, felizes, alegres, agradecidos a Deus pelas nossas mães, por sermos cristãos, por termos acesso à palavra de Deus que nos ensina, que nos guia, que nos orienta, mesmo que seja como aqui, de forma virtual. Assim, seguimos o nosso culto. Convidamos todos a cantar junto conosco o próximo hino. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Iniciamos e celebramos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos achegamos diante de Deus em oração, como pais, como mães, como filhos, falhos, pecadores, reconhecendo que nem sempre fazemos tudo da melhor forma possível, que muitas vezes erramos, que pecamos nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso pensar, e muitas vezes quando deixamos de fazer aquilo que Deus espera de nós, como pais, como mães, como filhos. Que Deus nos conceda o seu perdão, que Ele, pela ação do Espírito Santo, nos capacite para sermos pais, mães, filhos melhores. Esta é a nossa oração que nós seguimos. Senhor nosso Deus e Pai, nos achegamos diante de Ti em humildade e sinceridade, para Te confessar os pecados que cometemos até aqui, como pais, como mães, como filhos, como famílias que somos. Reconhecemos que muitas vezes erramos no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. Ó Deus, olha para nós como um Pai amoroso e assim dá-nos o Teu perdão. Que Jesus Cristo, que veio ao mundo para ser o nosso Salvador e assim nos concedeu o perdão, possa ser o nosso mediador, possa ser o nosso Salvador, e assim que possamos seguir a nossa vida em paz, certos do Teu perdão. Perdão que Tu nos dás justamente por amor a Jesus Cristo. Ó Deus, ouve a nossa oração, recebe o nosso pedido humilde de perdão, e que assim possamos seguir a nossa vida como famílias cristãs, com as nossas falhas,
infelizmente com os nossos pecados, mas que Tu nos concedas o Teu Espírito Santo, que Tu nos capacites para sermos pais, mães, filhos, famílias melhores. Oramos e pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. A palavra de Deus nos ensina sobre arrependimento e perdão. E assim o Evangelho nos anuncia este perdão. Anunciamos este perdão com alegria. Fazemos isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Salmo para este culto, Salmo 127, um lar abençoado por Deus. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como as flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Até aqui as palavras do Salmo para este culto. Nós cantamos o próximo hino. Leitura da epístola para este culto. Lemos da segunda carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 1, nós lemos do versículo 3 até o versículo 10, onde diz assim: Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso eu quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando eu coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes.
Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Até aqui a leitura da epístola. Uma das coisas que creio todos nós, como pais, como mães, como filhos, queremos é sermos felizes. Em Mateus, no capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 12, Jesus nos dá a receita para esta felicidade. E Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3 ao 12, o seguinte: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convidamos todos a juntos, a uma só voz, como povo de Deus, falar as palavras do credo apostólico e assim fazer a confissão da fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino. Graças dou por minha mãe, pela vida que levou. Graças por lições preciosas que ela humilde me ensinou. Graças por toda a ternura com que sempre me tratou. E também pelo castigo em amor me aplicou. Graças dou por seus cabelos que o tempo branqueou, e também seu rosto amado que a idade enrugou. Graças dou por sua mão que me alegre acariciou, pelo corpo que bondoso me gerou e amamentou.
faça adormecer. E por tudo eu quero sempre lembrar e agradecer. Graças dou por sua ausência de meus olhos, minha mãe. Quando então sua presença sinto em meu coração. Prezados amigos, queremos refletir na palavra do nosso bom Deus. Leituras bíblicas que nós ouvimos até aqui, neste final de semana, quando lembramos esse dia tão alegre, tão festivo, tão cheio de amor, que é o Dia das Mães. Destacando as palavras do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, quando lhe diz: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Muito bem, este Dia das Mães, que Deus nos dá mais uma vez a oportunidade de celebrarmos, de festejarmos. E olhamos para a palavra de Deus e aprendemos de Jesus sobre a verdadeira felicidade. E creio que todos nós queremos ser felizes, queremos que as nossas famílias sejam felizes, queremos que as nossas queridas e amadas mamães sejam muito felizes. Mas também sabemos e precisamos reconhecer que nem sempre nós ajudamos ou trabalhamos para que a verdadeira felicidade faça parte da nossa vida. Porque muitas vezes, como filhos, nós falhamos, nós erramos junto às nossas mães, junto às nossas famílias, proporcionando assim, ao invés de alegria, tristeza, em vez de paz, briga, trazemos preocupação aos nossos lares. E isso, obviamente, não é bom e não traz a verdadeira felicidade. E para que nós possamos, sim, ser famílias felizes e desta forma ver as nossas mães felizes, nós precisamos seguir o ensinamento da palavra de Deus. Mas ali muitas vezes começam os problemas, quando as pessoas não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o que Deus ensina sobre a vivência, a convivência familiar, como devemos respeitar os nossos pais e superiores, e começa pelo 4º mandamento, que no final é tão simples: honrarás a teu pai e tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quantos pais, quantas mães ensinam este mandamento para os seus filhos? Quantos não esperam que os filhos venham para a doutrina, para a catequese, para a instrução de confirmandos, e lá então pela primeira vez, com seus 11, 12 anos, ouvem, leem, aprendem o 4º mandamento? Quando já são maiores, quando na verdade poderiam desde pequeno ter aprendido, não apenas o simples decorar o 4º mandamento, mas aquilo que ele significa, aquilo que ele nos ensina em nossa vida diária, ou seja, nos ajudando para que tenhamos em família uma vida feliz e abençoada. E isso se espalha então por toda a palavra de Deus. Quantos filhos aprendem sobre Jesus, quem é Jesus, sobre o amor de Jesus, apenas quando já são maiores? Alguns ainda na escola bíblica, na escola dominical, mas a grande maioria apenas quando vem na instrução de confirmandos. E aí vemos muitos pais, inclusive muitas mães tristes, se queixando que os filhos não respeitam os pais, não obedecem os pais, não amam os pais como deveriam. E quando nós olhamos, nós vamos ver que muitas vezes os próprios pais falharam na sua instrução. Muitos ainda levam então ao batismo, mas depois disso abandonam o ensino da palavra de Deus aos seus filhos. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo destacando do jovem Timóteo a sua relação com a sua avó e com a sua mãe. Ou seja, a fé sincera da avó Loide e da mãe Eunice, e assim também a fé sincera do próprio jovem Timóteo. Creio que uma das grandes, ou senão a grande alegria dos pais e das mães é ver os seus filhos seguindo o caminho de Jesus,
tendo uma fé sincera e verdadeira em Cristo Jesus como seu Salvador. Mas isso não vem ao acaso, isso não acontece sozinho. Os pais precisam fazer a sua parte, precisam levar os seus filhos à igreja, precisam lhe contar a história bíblica em casa, ensinar a oração, ensinar os mandamentos, ensinar o Pai Nosso, o Credo, e assim ter diariamente, ou pelo menos permanentemente, constantemente, uma vida na sua relação com Jesus. Do contrário, fica muito difícil. Claro que o respeito, o amor, a obediência aos pais, e aí hoje nós destacamos o amor pelas nossas queridas mamães, deveria ser algo natural da nossa parte, mas infelizmente nem sempre é assim. Portanto, uma convocação, um alerta aos avós, aos pais, às mães, a todos que têm contato, que têm relação, que têm influência na vida das nossas crianças, dos nossos filhos, desde muito pequenos. Que nós façamos a nossa parte, que nós ensinemos a palavra de Deus, que nós ensinemos sobre Jesus aos nossos filhos, aos nossos netos, sobre este amor maravilhoso que Deus tem por cada um de nós em Cristo Jesus. Vamos continuar sendo filhos imperfeitos e pecadores, mas com certeza os nossos filhos desde pequeno vão aprender sobre o respeito aos pais, sobre o amor aos pais, sobre o cuidado, a obediência que eles têm de ter junto aos seus pais. Aos filhos, aqui uma palavra muito importante. Olhem com amor pelas suas mães, respeitam, obedeçam. E aqui falo também aos filhos adultos grandes, no cuidado com os mais idosos, sua mãe idosa. Muitas vezes um grande problema nos dias de hoje, uma grande dificuldade de relacionamento, de cuidado. Sabemos o quanto isto muitas vezes é difícil pela situação que se cria dentro de uma família, mas aqui espera-se dos mais jovens um esforço extra a mais de amor, de cuidado e de atenção. Nem sempre é uma tarefa fácil cuidar dos pais mais idosos, mas precisamos lembrar de tudo aquilo que eles fizeram por nós quando nós éramos crianças, bebês, crianças, jovens, adultos, e muitas vezes ainda fazem por nós. Se talvez nossos pais idosos agora não conseguem nos cuidar, nos ajudar, talvez como nós precisamos ou gostaríamos, mas tenhamos a certeza que os nossos pais, mesmo lá na sua velhice, seguem orando por nós, os filhos, e assim demonstrando desta forma o seu amor por cada um de nós. A vida em família nem sempre é fácil, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, que nos ensina a sermos felizes, que nos ensina sobre o nosso viver, o nosso conviver, nós podemos sim, num esforço maior, viver, conviver, estar em paz, estar felizes e assim seguir a nossa vida como pais, como mães, como filhos cristãos. Que Deus abençoe a todas as famílias. Que Deus abençoe de uma forma muito especial, muito querida as nossas amadas mamães. Que possam sim cumprir a sua missão de levar os seus filhos, seus netos ao caminho de Jesus. Mas que ao mesmo tempo os filhos, os netos possam demonstrar todo o seu amor pelas nossas queridas mamães, num gesto e atitude de respeito, de obediência, de cuidado e de muito, muito amor por cada uma delas. Um feliz e abençoado Dia das Mães a todas. Amém. Nós falamos com Deus em oração. Senhor amado Deus, louvamos, honramos e agradecemos a Ti, pois em Tua misericórdia nos trouxeste em vida até este momento. Além disso, deste-nos segurança, amparo e proteção. Por Tua bondade temos uma vida repleta de bênçãos. Obrigado por tudo o que recebemos. Senhor, é difícil cumprir nossa responsabilidade como pais, mães, de educar os filhos no Teu caminho. É difícil também para os filhos fazerem a Tua vontade em relação aos seus pais. O mundo está cheio de oportunidades que aos olhos deles são mais atraentes, mas os levam à perdição.
Além disso, o diabo tem muitos meios de destruir a família. Senhor, dá-nos forças para viver sob a Tua vontade, em paz contigo e em família. Deus Pai amado, ensina sempre a Tua palavra na família, pois só ela pode apontar o caminho para o céu. Que os pais saibam dar um exemplo de fidelidade à palavra aos seus filhos, para que estes, desde a infância, aprendam as sagradas letras, pois só elas podem torná-los sábios para a salvação. Concede que pais e mães se amem mutuamente, submetam-se uns aos outros e compreendam as necessidades uns dos outros. Senhor Deus, rogamos que olhes para aquilo que vivemos e sentimos em nosso dia a dia, seja tristeza ou alegria, fraqueza ou força, doença ou saúde. Quando estivermos doentes, tristes e fracos, fortalece-nos, anima-nos, dá-nos esperança. Quando estivermos alegres, saudáveis, felizes, satisfeitos, não permitas que nos apeguemos às nossas próprias forças, tornando-nos vaidosos e orgulhosos, mas sejamos agradecidos e reconheçamos que tudo vem de Ti. Que as nossas famílias, e hoje de uma forma muito especial, lembramos das nossas queridas mamães, que sejam sempre muito abençoadas, que sejam sempre um lugar de consolo e amparo, onde estás presente com Tua palavra, para nos trazer a Tua paz, o Teu cuidado, o Teu perdão e a Tua salvação. Em nome e por amor do Salvador Jesus, nós oramos. Amém. Assim como Jesus nos ensina sobre a verdadeira felicidade, Jesus também nos ensina a orar. Convido para orarmos todos juntos o Pai Nosso, esta maravilhosa oração que Jesus nos ensinou e que nós, como pais, como mães, podemos muito bem ensinar para os nossos filhos, também os avós para os seus netos, e que tenhamos esta oração no nosso coração e na nossa mente. Oramos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Assim chegamos ao final do nosso culto, neste dia tão especial, neste tema tão bonito, cheio de amor, que é o Dia das Mães. Que Deus continue nos abençoando como pais, como mães, como filhos, como famílias que somos, e que o amor de Jesus possa estar no nosso coração, na nossa vida diária, nas nossas atitudes, e que este amor que as queridas mães têm por nós, também nós possamos então retribuir com muito amor, com muito carinho, com as atitudes que Deus espera de filhos, de mães, de pais cristãos. Tenham todos uma abençoada semana na companhia do Senhor. Quem puder e quiser compartilhar este culto junto com seus amigos nas suas redes sociais, nós ficamos felizes e honrados. Terminamos este culto com mais uma canção, com mais um hino. Quero cantar uma